Sempre. Ela passa também por questões de acolhimento, questões socioemocionais. As vagas para PCD também vieram nessa resolução de 2024. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Vozes da UEPA, gestores que inspiram. Vamos começar logo fazendo aquele pedido, né? Se inscreva no nosso canal, a gente está com a meta de bater 1.000 inscritos e aí a gente conta com a participação de vocês aí, né? Se inscrevendo, curtindo e compartilhando lá com os amigos, com os familiares, com toda a família. E hoje nós vamos abrir a porta para a Pró-Reitoria de Graduação da UEPA, né? E mostrar um pouco como é que funciona a Prograde, como é que funciona o processo de seleção dos estudantes da UEPA. E para isso a gente recebe a nossa Pró-Reitora de Graduação, a Silena Coelho. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite, agradeço ao professor Igson, Daniele, por estarmos aqui, eu, professor Miguel, nesse momento aqui importante para a Prograde. Obrigado. E também estamos com o diretor Miguel Silva. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Vamos discutir um pouco sobre acesso, sobre avaliação. E junto com a minha parceira, Daniele. Seja bem-vindo também. Obrigada. Uma tarde de trabalho, né? Mais uma tarde. Vamos começar. Então a gente começa, né, pelo bairro. Professora, qual é a sua formação? Quanto tempo de UEPA? Desde quando é formada? Bom, se eu falar o tempo de formação, eu vou descobrir a minha idade, né? Mas eu costumo brincar, né? Sou egressa dessa universidade, formada pelo melhor curso de matemática da universidade do estado do Pará. Procede, Dani? Procede, é o melhor. E aí foi no século passado, né? Me formei em 96 pela UEPA. E ingressei depois, retornei à universidade como professora, né? Estou há 22 anos atuando na docência, na gestão, contribuindo com a nossa universidade. Muito bom. Então o curso de matemática aí está representado desde 2003, professor? 2003, né? 2003. Quais são as disciplinas que a senhora ministra na graduação, professor, atualmente? Atualmente as da área da educação matemática, que é onde eu tenho a formação no mestrado e doutorado, né? Como instrumentação para o ensino, teorias da educação matemática, essas disciplinas que abrangem essa área da educação matemática. É a mesma de concurso também? Não. Qual foi o concurso? Foi para que área? O concurso foi para a área da matemática. E quando eu ingressei, comecei atuando, ministrando aula de cálculo, fundamentos da matemática, geometria analítica. E aí depois migrei para a área da educação matemática. Professora de cálculo, eu fiz física na Federal, aí eu fiz cálculo 1, 2, 3 e 4. Aí no 4 eu desisti, não dá. Aí ia começar a física, 1, 2, 3, 4. Aí eu desisti. Parabéns, aguentar ser professora de cálculo e agora também de educação matemática. E, professor Miguel, qual é a sua formação? Quanto tempo de UEPA? Eu sou formado em História pela UFPA desde 2002, mas eu vim me dedicar mesmo a partir de 2011, quando eu entrei na UEPA, na área da educação. Então eu tenho trilhado para a área da educação e para a educação especial, envolvendo o ensino de História, mais com o grupo da educação. E aí vim fazer o mestrado em educação e agora estou no doutorado em educação também. Então você entrou na UEPA em 2011, mas já atuando lá na diretoria de acesso à avaliação? Eu fui trabalhar no setor de matrícula e depois que era no BCA, depois que eu fui pro DAA, um ano depois eu fui pro DAA. Assim, o BCA não é Prograde, mas eu digo que não é Prograde, né? Porque a maioria do trabalho da DCA é vinculado diretamente a Prograde. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, espero que estejam um bom bate-papo. Professora Silena, assim, a UEPA é dividida em 4 grandes pró-reitorias, né? Extensão, pesquisa
que a de gestão de pessoas e planejamento, e a Prograde. Eu digo que a Prograde, ela é o coração da UEPA ali, né? Tudo passa por ela. A finalidade da universidade é formar profissionais para o mercado de trabalho, mas tem muita gente que não conhece a estrutura da Prograde. Qual é o papel da Prograde dentro da UEPA? A Prograde é a Pró-Reitoria de Graduação, né? Ela tem essa atuação direta nos cursos de graduação, licenciatura, bacharelados, e nós temos essa missão de acompanhar, né, o bom desenvolvimento dos cursos de graduação, pensando nas atividades didático-pedagógicas para que haja qualidade nesse processo de formação nos cursos tanto da capital quanto do interior. Além também dos programas especiais que nós temos, como o PAFOR, Forma Pará, desenvolver, né, essas atividades junto a esses programas. E para realizar tudo isso, né, nós contamos com 5 diretorias para que haja o bom desempenho aí dos cursos de graduação. Temos a diretoria de acesso e avaliação, que com o professor Miguel representando, né, a diretoria de programas e projetos estudantis, a diretoria de inclusão e permanência estudantil, diretoria de educação à distância, né, e a diretoria de desenvolvimento e ensino. Então, são diretorias estratégicas, né, que apoiam a Pró-Reitoria de Graduação no bom desenvolvimento aí das ações, das atividades junto aos cursos de graduação da UEPA. A senhora falou aí das diretorias que compõem a Pró-Reitoria. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais assim, a DDE, que tem um papel ali de coordenar, acompanhar e supervisionar os cursos de graduação como um todo. É um acompanhamento próximo, né, junto a chefias de departamentos, acerca da lotação dos professores, garantir as turmas, né, que tenham ali os professores lotados, né, nas disciplinas, que quer seja do seu concurso, né, ou de áreas afins, mas tem essa finalidade principal ali de garantir efetivamente, né, a lotação dos professores e que, consequentemente, né, as turmas tenham professores para ministrar as disciplinas, né? A lotação e a defesa de uma formação de qualidade passa pelo ensino de qualidade, em ter professores capacitados e tendo professores de fato em sala de aula. Acho que fazer essa supervisão, acompanhamento dos cursos e das turmas, acho que é central, né? Então, destacar, eu queria que a senhora destacasse o papel da Prograde no futuro da formação desses estudantes, assim, que como eu disse, que é o coração da UEPA. O futuro da UEPA são os estudantes de graduação, né? E aí destacar esse papel da Prograde na formação desses estudantes. Isso, a gente tem olhado, né, com cuidado para esse processo da formação de qualidade que nós tanto prezamos, né, para os nossos alunos, num acompanhamento mais próximo das ações estudantis, né, como a realização dos eventos dos estudantes, né, procurando apoiar esses eventos, né. Nós tivemos um evento dos estudantes de Libras. Sempre que possível estamos presentes nesses eventos, né, para estar de perto, apoiando os alunos, os centros acadêmicos, e além dos programas que compõem, né, esse processo de formação dos nossos alunos, né. A gente agora mesmo teremos amanhã, né, o dia 3, a premiação do melhor TCC. Então, é uma forma de valorizarmos, né, a formação dos nossos alunos num momento tão importante, né? A gente sabe de uma trajetória que é construir um trabalho de conclusão de curso e a importância acadêmica na formação desses estudantes nesse processo. Nós temos também o PIBID, um outro programa importante, né, para a formação dos nossos estudantes, a monitoria. Então, são programas que ajudam nesse processo. A gente vê resultado disso na saída dos nossos egressos, né?
por exemplo, quando se submetem a um processo seletivo na pós-graduação, né? Eles têm bom êxito, né, na classificação, por exemplo. Então, é resultado de uma formação qualificada, né, que a gente tem procurado proporcionar na nossa universidade. Muito bem, eu acho que o programa de monitoria, eu acho que todo mundo, assim, todo mundo que faz o concurso para a UEPA já tem uma base ali de ter sido monitor, ou do PIBID ou do PIBIC, né? Então, fazer parte desses programas, a gente convida os alunos que ainda não são a fazer parte de algum desses programas. E eles estão vinculados a uma diretoria que é de programas e projetos, né? Essa diretoria toma conta do que, assim, professor? Todos os programas, né, que a Prograde gerencia, né, na graduação. Além dos programas PIBI, de monitoria, né, também ali junto com os programas especiais, Forma Pará e PAFOR. E para 2026, né, vou dar aqui um spoiler, né, também, vamos inserir um novo programa dentro da Prograde, que é a elaboração de materiais didáticos para a sala de aula, né, onde professores e alunos irão submeter, né, projetos, né, para essa produção, para que nós tenhamos produções próprias, né, dos nossos professores, de recursos, materiais didáticos para dentro da sala de aula, né, poder usar esses materiais. A gente tem professores com tantas produções, mas às vezes essas produções ficam ali nas notas de sala de aula, né? E nós queremos transformar isso num material, né, mais adequado e que ele possa ser inserido, né, como uma referência bibliográfica dentro das disciplinas, né, que constituem o curso. Acho que isso é importante para valorizar, eu digo valorizar a prata da casa. A prata da casa. A gente usa muita referência do Sul, Sudeste, e não usa referências. E aí é mais uma oportunidade para os alunos atuarem ali, né, junto com o professor, na construção e produção de um material, né? Teria apoio dos alunos ali, seriam só os professores. Exatamente. Não vou contar Não tem novidade. Mas nós teremos o aluno como bolsista para auxiliar o professor na construção desse material. E dentro desse programa tem o PAFOR, né? O PAFOR já foi o maior programa de formação de professores do Brasil. E hoje no estado nós temos o Forma Pará, que é quase uma Prograde, né? Qual a importância desse programa? Importantíssimo, né? Porque ele chega em locais onde a universidade não pode ter um campus, né? Mas que é acessível para diversas regiões que até mesmo o acesso, o transporte, né, para chegar até lá é dificultoso. A gente teve agora, por exemplo, a formação, né, de uma turma dos indígenas que formou 33, né, indígenas. Olha quanta importância isso tem para o nosso estado. Então, o Forma Pará chega nesses lugares, né, onde a universidade não tem esse braço e essa estrutura física, né, para estar ali inserida, e em parceria com as prefeituras consegue desenvolver essas ações. E nessa parte da Prograde, como é que funciona, por exemplo, para os alunos que vão estar ingressando, né, até do início da graduação dele até o final? Como é que funciona toda essa trajetória acadêmica deles? É uma trajetória acadêmica completa? Como é que funciona para a Prograde? Aí nós temos tentado levar essa formação, né, de qualidade, como eu já bem mencionei, né? Os alunos, por exemplo, do Forma Pará, eles têm agora o PIBIC, né, funcionando ali para que os alunos tenham essa experiência, né, de iniciação científica, assim como nós queremos levar outros projetos para que constitua na formação desses alunos, né? E eles vivenciam a universidade em toda a sua plenitude, em tudo que precisa ser realizado, né, para o desenvolvimento da formação profissional desse aluno. Acho que antes de entrar na diretoria do professor Miguel, tem duas outras diretorias, que é a diretoria de educação à distância, né, e a diretoria de permanência e inclusão e permanência. Como é que tem sido o desafio a partir desse processo mais recente de inclusão desses novos estudantes PCDs, mas também quilombolas, indígenas? Fale um pouco desse processo. A diretoria de inclusão e permanência estudantil, cuja diretora é a professora Débora Folha, ela tem trazido, né,
um outro olhar, né, para dentro da universidade, um olhar de acolhimento para o aluno, pensado nos processos de atuação de profissionais, né, que são específicos para atender as demandas, né, de inclusão. E, inclusive, agora, né, nós temos um aluno que será acompanhado por um técnico, né, especialista na demanda desse aluno. E, além de formações, né, que são necessárias para que os professores tenham essa compreensão de como atuar, de como adequar as atividades para a sala de aula e para a formação desses alunos. Mas um ponto importante é o acolhimento, né? E isso tem sido feito junto com os núcleos, né? Dentro dos nossos grandes centros, né? de ciências que trazem também núcleos para esse acolhimento, né? dos alunos, e há uma relação direta aí com essa diretoria. Então, não é um processo simples, requer também infraestruturas que nós temos caminhado, né, não só na capital, mas também no interior, fazendo adequações que sejam necessárias em termos de estrutura física, mas não é um processo tão imediato. A gente já queria ter avançado muito mais, mas é um desafio. E a universidade se propôs a esse desafio, né, e tem cumprido aí a sua missão. Eu quero, assim, aqui parabenizar a professora, porque esse trabalho, para além de garantir o acesso, né, ter o acolhimento e lutar pela permanência desses estudantes. Eu acho que isso que é centralidade do ensino superior, e garantir a efetivação da democracia dentro da UEPA e do ensino superior. E agora vamos entrar na diretoria que faz parte, junto aqui nessa entrevista, a diretoria de acesso e avaliação, que eu digo que é a diretoria responsável pelo alô, papai, alô, mamãe. Com você, Dani. E agora, professor Miguel, nós vamos entrar na DAA. E aí nós gostaríamos de saber de você, né, qual é a função da diretoria dentro da Prograde. Primeiramente, a diretoria é assessorar a Prograde, né? Primeiro é assessorar a Prograde e garantir o acesso, né? Coordenar os processos seletivos, além de acompanhar a avaliação dos cursos de graduação. O acesso ele se dá em vários momentos, né? Mas eu acho assim, coordenar os processos seletivos, gerenciar isso, todas as comissões que fazem parte desse processo e executar esses processos seletivos. Você falou da avaliação institucional, a professora Silena e o professor Miguel. A avaliação é muito a Prograde coordenando com a DDE e a DAA nesse processo de avaliação institucional dos cursos. Porque a avaliação que eu digo, acho que é a avaliação do curso e a avaliação da universidade como um todo, né? Junto ao MEC, é isso? Não, o Conselho de Conselho Educação. Estadual, né? O Conselho Estadual de Educação. Aí, a partir do Conselho, que aí a DDE e a DAA trabalham em conjunto para acompanhar os cursos nesse processo de avaliação institucional. Exato. Como ocorre? A gente faz as solicitações, de 4 em 4 anos, praticamente o curso é avaliado, né? Ou se prorrogar uma avaliação, um credenciamento, e aí a gente solicita para que venham os avaliadores do Conselho Estadual, e aí eles demandam esses professores que são externos, né? Vêm para a universidade e avaliam os cursos, né, em loco. Né? Na pandemia foi diferente, né? Já foi virtual, né? A gente disponibilizou todo o material que eles solicitavam para ser avaliado, né? Tanto a parte de projetos políticos pedagógicos, todo o material era depositado num drive e eles avaliavam, né? Na pandemia já foi complicado, mas geralmente os processos de avaliação são em loco, os professores escolhem alguns cursos e
são avaliados. Né? Agora eu tenho uma curiosidade como aluna sobre o listão da UEPA. Como é produzido esses dados aí para a tomada da decisão da universidade, né? E quais pessoas seriam selecionadas nesse listão? O listão hoje dos processos seletivos, a maior parte se dá via processo do Enem. Né? A partir de 2014, 2015, a UEPA fez uma adesão. Finalizamos em 2018 o PRISE, que era o nosso programa de ingresso feriado, e fomos percentualmente entrando no Enem. Em 2018, foi 100% das vagas para os cursos de graduação regulares. Eles começam a fazer parte desse processo de avaliação via notas do Enem. Então, a gente demanda todos os nomes dos inscritos no Procel da UEPA para o Enem, e o Enem devolve todas as notas desses nomes que foram para lá. Todas as notas, independentes se a gente ainda vai fazer a nota de corte aqui ou não. Devolve de todos que a gente mandou, eles devolvem para a gente, e aí a gente faz depois o processo de corte, né, da seleção. E aí é ranqueado mesmo, em ordem crescente. Né? Sim. E dentro desses processos seletivos que a gente está falando, como o DAA ele elabora do edital até o resultado das provas, dos processos? A formação de comissão, uma comissão geral, né, em que a Prograde é a coordenação geral e as subcomissões. Dentro da DA tem algumas subcomissões, uma coordenação pedagógica, uma coordenação de infraestrutura, uma coordenação de processamento de dados, né, uma secretaria em que a gente trata desde o início, que é a inscrição, via processamento de dados ali, em que o candidato acessa os sistemas de inscrições da UEPA, né, faz a inscrição. Então, desde esse momento até o final, existem comissões em que vão tratando, né, até os recursos, quando o candidato não é aprovado e que ele acha que deve ser, recorre. Então, tudo existem as comissões, e aí vai sendo dividido esse trabalho entre essas comissões. Desde 2013 que você falou que iniciou, né, o processo para entrar na universidade por Enem. 2014. 2014. Pois é. Desde daí, qual assim a porcentagem? Teve crescimento de muitos alunos em comparação aos anos atuais ou não? A gente tem uma média de 88 mil candidatos até 2021, antes da pandemia. Isso eu tenho essa comparação desde 2009, que eu fiz um levantamento, até 2022, e até 2021 a gente tinha uma média de 88 mil candidatos. E na pandemia ocorreu uma quebra e foi para 50 mil. E como a gente permanece. Comparativamente os anos 22, 23, 24, e hoje a gente tem 49 mil, quase 50 mil. Tem mantido essa média de candidatos inscritos. Perdeu ali em torno de uns 40%. Bastante. E essa média a gente tem observado também nas outras universidades, tanto a nível nacional quanto a própria UFPA aqui em Belém. Vocês acreditam que a inteligência artificial também ela pode ter interferido nesse meio? Porque hoje a gente vê, né, a questão dos alunos, uma dificuldade ali hoje de, por exemplo, querer ler uma coisa ou não. E aí vocês acham que isso também pode ter interferido juntamente com a pandemia, o acesso a muitas informações, a não querer hoje ingressar dentro de uma universidade? Eu não acredito que tenha afetado a questão do acesso, né? O acesso ele tem mudado bastante, a universidade também tem se
remodelado, né? Tanto que em 2024 a gente tem uma nova resolução de cotas, em que houve uma grande mudança dentro da universidade e a gente está fazendo um novo estudo, porque o que era antes 2, 3 perfis de alunos, hoje a gente tem 10 perfis de alunos, né? Dentro tanto de ampla concorrência quanto de cotas, né? Dentro desse quadro de perfil de candidato. E a partir de 2024 a gente começa a fazer novos estudos praticamente, porque é uma demanda que está surgindo dentro desses perfis de cota, mas não acredito nessa interferência da inteligência artificial, não. Você falou aí dos processos de a logística, técnica e pedagógica. E quais têm sido, assim, pode comentar um pouco quais são as ações de prevenção de fraude? Porque a gente tem visto isso muito no Enem geral, né? Mas assim, na UEPA, quais são os cuidados que têm sido tomados? A gente toma bastante cuidado em relação aos nossos processos específicos, né? O Enem hoje tem, né, uma vigilância bastante grande, tanto que há pouco tempo teve 3 questões que foram anuladas por conta de fraudes a nível nacional, né? Então isso já está sendo tratado via INEP, e essas notas já devem vir contabilizando as médias, as pontuações que foram atingidas ali. A nível local da UEPA, a gente tem uma equipe bem fechada mesmo, né? A gente tem uma área de processamento que ela praticamente não entra, né? Até eu, para entrar na área, eu me anuncio, né, enquanto diretor de acesso e avaliação, mas eu preciso dizer, olha, eu posso subir para poder ter, olha, não tem nada nesse momento que esteja sendo visível, né? E existe uma área de elaboração de provas que é mais fechada ainda, né? Então é um grupo realmente que fica bem cercado de cuidados, né, e de tratamento de segurança, né, para garantir essa lisura nos nossos processos específicos. E com relação, eu acho que isso também, como é via Enem e o edital é feito antes, né? Ou a inscrição é feita antes, eu acho que também dá uma segurança a mais. Então, só para reforçar aí essa questão de controle de prevenção de fraudes e de segurança. E você falou da resolução, qual foi o ano que modificou agora a resolução da escola? Foi em 2024. Aí isso, assim, acabou criando editais especiais, né? Queria que falasse um pouco, a professora Silena e você, Igor, um pouco assim desse vestibular dos indígenas, dos quilombolas e das pessoas com PCD. Como é que tem sido esse processo? Os editais especiais, eles vieram praticamente com a resolução de 2024, indígenas e quilombolas. As vagas para a PCD também vieram nessa resolução de 2024. Como eu já comentei anteriormente, eu fiz um levantamento desde 2009 até 2021 e fui percebendo o número de candidatos de pessoas com deficiência que tinham sido aprovados, né, na UEPA. Então, de 2009 até 2021, a gente tinha 440 pessoas com deficiência que tinham sido aprovados na UEPA, né. Em 2024, a gente inicia uma nova etapa dentro da UEPA, porque ela abriu, logo de oferta de vaga, já foram 200 vagas ofertadas para pessoas com deficiência. Isso é um aumento enorme dentro da UEPA, porque, imagina, de 2009 até 2021, só tinham sido aprovados 440 por mérito, né? E a partir de 2024 já tem 200 vagas garantidas, né? É 50% em apenas um ano, garantido as vagas. Claro que a gente não consegue preencher porque ainda está sendo adaptado, né? Mas a oferta da vaga ela já está sendo garantida. Isso é muito importante,
dentro de um processo democrático de uma universidade pública, né, e gratuita, que é a UEPA, né? E os processos indígenas e quilombolas, para mim, é muito, muito bacana, porque eu pesquiso também sobre, né? Eu participo dos eventos de indígenas e quilombolas e eu vejo a necessidade e as demandas dele. Né? Vendo essa demanda, né, a gente conseguiu publicar os editais este ano em agosto, que geralmente era em outubro, final de outubro. A gente conseguiu publicar e deixar quase 2 meses os editais em aberto para que essa demanda chegasse a notícia lá no quilombo, lá nas comunidades, lá nos povos, para que eles pudessem realmente se inscrever. E esse ano realmente a gente conseguiu 93% em relação ao ano passado, um aumento bem significativo de inscrições. Mas aí o processo seletivo deles é outro, né? É outro, é o processo... É isso aí que você falou que tem os processos seletivos da UEPA. Exato, específicos. Como é que... É um processo outro, que são professores que atuam com os indígenas e que atuam nas comunidades quilombolas, que inclusive elaboram essas questões. E aí a gente tem uma prova com 20 questões, 10 de matemática, 10 de português e mais uma redação. E são esses professores que atuam lá, que eles sabem justamente qual a demanda que realmente é discutida dentro das comunidades, né? Isso que a gente chama realmente um processo seletivo especial, né? E em cima do que o professor Miguel pontuou aí, professor, é uma demanda grande para inclusão e permanência, né? Acho que a gente vai ter que marcar um podcast já com a professora Débora, né? Desde já está convidada para falar de todos esses desafios, esses ajustes e as expectativas que se geram dentro da universidade e fora, né? E é um ponto muito interessante, porque a nossa universidade, ela sendo do estado do Pará, né, ela tem esse olhar atento para as situações específicas da nossa região amazônica. Então, trazer, né, editais tão específicos, né, como o de Libras, o de quilombolas e indígenas, para atender as demandas da nossa sociedade, da nossa região, e é o papel de uma universidade do estado do Pará. Além desses editais, a gente já conversado nos bastidores sobre que o curso tem um processo seletivo especial para Libras e para música, né? Qual a avaliação que vocês fazem sobre esses processos e, no geral, esses processos especiais? São processos assim, tem uma demanda bem específica, né? O de música e o de Libras, né? A gente sabe, por exemplo, música tem ali cerca de 500 candidatos. A gente já sabe que tem realmente candidatos 500 e que se inscrevem realmente 500 candidatos. Esse ano deu um pouco mais de 500 candidatos, né? E já estão, inclusive, de anos anteriores, também tentando nesse processo. E é grupo que geralmente não faz o Enem, é uma outra demanda, um outro perfil, que não faz Enem, e aí a gente faz um processo específico como habilitatório, tanto de música quanto de Libras, né, que exige essa proficiência em Libras ou de música, né, e as provas específicas na área da música ou na área da Libras, né, que também é a própria UEPA, o grupo de professores da UEPA que elabora essas provas. Eu acho que é importante essas provas habilitatórias, tem uma discussão se é necessário, né? Mas eu acho assim, como tem curso e você vai ser um profissional da área, acho que é importante ter certas habilidades que você já tenha desde a educação básica para você ser um bom profissional, um bom professor. Eu acho que é importante também. Parabéns pela iniciativa, tanto lá dos programas, dos processos seletivos especiais para quilombolas, indígenas e PCDs, mas também para o curso de música e o curso de Libras. Então fizemos uma pausazinha aqui pro café, oferecimento café da Dona Thelma. Falta só um bolinho da China. Confúcio, pode patrocinar a gente aceita. Então, aqui voltando, né?
Professora Silena, professor Miguel, como é essa integração, assim, Prograde e DAA? Como é que se dá isso na prática? Bom, a Prograde, ela, junto com a DAA, né, tem essa preocupação com o acesso dos alunos à universidade e faz essa integração, né, sobre essas políticas de ingresso, né, dos alunos, quer seja pelos processos seletivos especiais, pelo Procel, pelas transferências, né, internas e externas. Então, a Prograde dialoga com a DAA nesse sentido, né, de encaminhamento dessas políticas de acesso à universidade e também, né, junto com a coordenação de avaliação, né, Miguel, pensando nas avaliações dos cursos de graduação da nossa universidade. Então também há esse diálogo, né, direto com uma coordenação de avaliação que fica junto à DAA, fazendo esse acompanhamento da avaliação dos nossos cursos. Dessa integração, assim, a Prograde ainda cuida dessa relação da avaliação, né, do acesso, mas também a política de inclusão e permanência. Por isso que as diretorias que compõem a Prograde têm que estar muito bem integradas, em sinergia, para poder ter êxito no listão do vestibular tão esperado, né? A gente trabalha bem em parceria mesmo com a Prograde, né? E toda e qualquer mudança de resolução ou de encaminhamento, a gente consulta a Prograde vê, pondera e aí a gente analisa a melhor forma para que a gente possa estar operacionalizando dentro das comissões e das subcomissões em cada processo, em cada encaminhamento que a gente toma. Então, a gente tem um quadro de vagas. Quando é que começa a ser feito esse quadro de vagas? Quais são os cursos? Para onde vai o curso? Quantos cursos hoje vão ser ofertados no vestibular atual? Hoje a gente tem 105 cursos ofertados no processo seletivo 2025 com a entrada 2026. 105 vagas, 105 cursos, entre cursos, turnos, municípios, né? Existe um desdobramento, né? Um curso, por exemplo, de música, manhã e noite, então são 2 cursos, né? Um curso de manhã e um de noite. Educação física, manhã e tarde, então são 2 cursos também. Alguns cursos só tem um. Matemática tem manhã, tarde e noite, então são 3 cursos, né? E também quando desdobra para os interiores também os nossos cursos. Então, na totalidade, nós temos 105 cursos ofertados, num total de 4.295 vagas ofertadas no Procel como um todo. Esses 105 cursos, professora, como é que eles são decididos? Para onde vai? Vaga tal? Qual que é de manhã? Como é que é feita essa tomada de decisão? Uma consulta, né, junto aos cursos, e aí os coordenadores de curso fazem esse levantamento de demandas, da necessidade do curso em determinados horários, né? Então eles encaminham para as direções de centro, que vão definir também junto, né, ao conselho de centro, né, esse quadro de vagas, e aí depois é encaminhado à Prograde para que seja encaminhado para o conselho, o Consum, né, o conselho universitário, para a tomada de decisão dos números de vagas ofertadas para o ano seguinte. Então, esse processo todo começa sempre no primeiro semestre de cada ano, né, para que nós possamos, no segundo semestre, lançar o edital com o quadro de vagas para o ano consequente. Então, começa lá no curso, no campus, e é decidido no consumo, mas a partir da consulta pública, a consulta aos cursos E hoje, todos os cursos da UEPA, eles são semestral. Hoje sim. Hoje, né? Aí, de 2 anos para cá, isso mudou. E como foi essa mudança? Porque existiam cursos ainda estavam ali na grade curricular antiga, né? E aí como foi essa adaptação para passar para semestral, sendo que a turma era uma turma anual, e aí como foi esse processo de transição, né, dos cursos, adaptando, né, nesse modelo semestral.
surge de uma necessidade que nós temos de um sistema, né, o SIGA, para que todos estivessem com o mesmo modelo, né, o modelo semestral. Havia uma dificuldade, alguns impasses, né, dentro do sistema, com questões de disciplinas, né, ofertadas, que haviam impedimentos. Então houve essa necessidade de regularizar essa situação, passando para esse modelo semestral para todos os cursos da universidade. Senhora, assim, já para ir para o final desse bloco, assim, eu queria que falasse quais foram os principais desafios esse ano da Prograde, da DA, das diretorias, como um todo. Bom, eu penso que os desafios eles vêm, né, pela questão da permanência dos nossos alunos. A permanência hoje é o grande desafio, e essa permanência ela não acontece só por questões financeiras, né? Ela passa também por questões de acolhimento, questões socioemocionais, e nós precisamos garantir, né, e ter um olhar atento para os nossos alunos. Um outro desafio é nós estarmos sempre adequados, né, os nossos cursos sempre adequados às demandas sociais. Então é um processo muito importante, né, os projetos pedagógicos dos cursos estarem sendo remodelados frequentemente, né, com esse olhar para atendimento do que a nossa sociedade exige, né, e na atuação no mercado de trabalho. Então são desafios constantes, né, mas que nós temos lutado aí diariamente, né, para vencê-los dentro da nossa instituição. Eu acho que ainda tem alguns elementos que precisam, assim, chegar no grande público, processo seletivo como um todo, né? Atingir as demandas no que a demanda, digamos assim, quer, mas também a gente conseguir levar e divulgar os nossos processos, né? Hoje as mídias elas conseguem levar isso bem distante, mas existem lugares ainda que precisa chegar no corpo a corpo, para que a gente possa estar convencendo mesmo de que a gente está ofertando um curso de qualidade, que a universidade é pública, que a universidade tem que ser tomada conta pelos grupos amazônicos mesmo, para que a gente possa estar também atuando e refletindo sobre os nossos problemas locais, olhando para esse Brasil, né? Quais são as dificuldades, mas o que é que a gente precisa aqui? Acho que é importante ouvir a comunidade, sobretudo ribeirinhos, quilombolas, indígenas, mas os amazônicos, a gente fala como se fosse a Amazônia, os amazônicos somos nós, as pessoas que vivem aqui, apesar de ser Belém um grande centro urbano, mas a gente convive bem próximo, nós somos amazônicos, mas vivemos bem próximo, né, de comunidade ribeirinha, quilombola, indígena. E isso acaba, esses grupos não sendo ouvidos de fato. Acho que e o processo seletivo especial, acho que diminui essa discrepância, essa lacuna entre a universidade e a sociedade. Acho que por isso que a UEPA, a partir de 2024, e aí vocês à frente da gestão da UEPA estão de parabéns, tá certo? E a pergunta, assim, para finalizar esse bloco, o que assim, a Prograde e a tem feito para melhorar essa experiência acadêmica dos estudantes, desses novos calouros que entram na universidade? Bom, reforçar, né, esse processo de análise dos PPCs, dos cursos, num diálogo mais direto com as coordenações, com os NPEs. Então é um acompanhamento importante que a gente tem esse olhar, né, para esse aspecto. Acredito também que as questões de infraestrutura, né, que elas têm chegado tanto na capital quanto no interior, né, a gente tem visto
entregas de muitos equipamentos, e aí a Pró-Reitoria de Gestão faz o seu papel nesse sentido, né, nesse momento, equipando laboratórios, construindo auditórios, construindo quadras, né, que possam trazer ali também momentos de integração, firmando também parcerias, né, com instituições externas, trazendo fomento externo para apoiar nesse momento. Então são encaminhamentos que nos ajudam nesses desafios diários, né, e nos fazem fortalecer o nosso compromisso com a comunidade acadêmica. Sim. E agora, para a gente finalizar o nosso podcast de hoje, gostaria de saber do professor Miguel e da professora Silena, que mensagem final vocês deixam, não só para a nossa comunidade acadêmica da UEPA, né, mas para os nossos futuros calouros que vão ingressar agora em 2026 na UEPA. Primeiramente, é que eles venham para a UEPA, né? Venham para a UEPA. E que eles nos ajudem a construir essa nova universidade, né? Que está se refazendo, que a cada ano se remodela. A partir de 2024 teve essa grande mudança, mas a gente precisa fazer essas mudanças também dentro desse cotidiano da universidade e aprender com os povos e com as pessoas com deficiência. Eu acho que é a grande sacada que vai se desenrolar a partir da entrada de 2024. A gente teve um grande número de vagas que foi ofertado em 2024 e agora em 2025, né? São 105 vagas para pessoas com deficiência, 210 para quilombolas e indígenas. Então, são vagas para um grupo que antes não tinha vaga. Então, são vagas que estão esperando por vocês. Vem para a UEPA e vem construir a UEPA com a gente. Bom, a UEPA é uma universidade que acolhe, é uma universidade comprometida, né, com a nossa região. Então, a cada ação de ensino, a cada aula ministrada, a cada ação de pesquisa, a cada ação de extensão, né, essas ações fortalecem ainda mais a missão da nossa universidade. Então, convido você a fazer parte dessa instituição, que é uma instituição acolhedora, né, e que é preocupada com a qualidade e com a formação dos seus estudantes. Então, vem fazer parte do nosso time e vem para a UEPA. Dani, muito obrigado. Agradeço o senhor a estar comigo mais um dia. Minha parceira de trabalho. Agradeço, professor Miguel, professora Silena. Acho que esse bate-papo descontraído, apresentar um pouco da Prograde e da Diretoria de Acesso e Avaliação para a comunidade e da UEPA e a comunidade externa. E como agradecer o público que está nos assistindo até o momento, se inscreva no canal e compartilhe aí com toda a comunidade da UEPA e externa. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.